Aí começou a gravação. Bom, e vocês podem ir me perguntando, tá? Não ficam com dúvida aí, não. Vamos lá. Primeira coisa. O nosso livro, às vezes você está lendo o material e clica lá, clique aqui para ir para o link do livro, né? Primeira coisa, tem que fazer o login primeiro na biblioteca digital. Então, você faz o login na biblioteca digital e depois clica no link. Então, quando você está lendo o material, tem lá, né? Clique aqui no link para ir para o livro. Então, você pode clicar, vai para o link, tem que fazer o login antes na biblioteca. Deixa eu abrir a biblioteca aqui. Ah, professora, eu não tenho acesso à biblioteca digital. Só solicitar o acesso. Vou compartilhar aqui. A minha janela. Então, como eu acesso, né, a biblioteca digital? Clicou aqui, ó, Biblioteca Católica. Clica no link que o próprio Google nos dá. Isso. E aqui tem a consulta ao acervo, onde você pode ir lá no plano de ensino, ó, na bibliografia que tem no plano de ensino, copia aqui, ó, ou por esse número aqui dá o número do livro, ou o nome do livro, ó, Introdução à Economia, vamos lá, Introdução à Economia. Copiou, consulta ao acervo. Aqui você faz o login, ó, lá em cima, login. Você faz o seu login e ele vai fazer sabendo que é você. Você vai colocar sua matrícula e senha. Aí depois que aparecer aqui o seu nome, ó, o meu já está aparecendo lá de vermelho, lá em cima. Aline Maria, pronto. Qualquer livro da biblioteca digital eu já consigo abrir. E aí, quando você estiver lendo o conteúdo, tem lá, clique aqui no link, já vai direto para o link, porque você fez essa integração. Ó, todos que tiver esse cadeadinho, ó, o cadeadinho aqui, são livros digitais, tá? Aqui veio um monte, ó, porque a minha busca aqui eu pedi livre, eu quero só por título. Pesquise. E vem. Ó, vi todos os livros. Tanto na católica quanto... Vai, filho. Tanto da católica quanto fora. Ó, foi. Então, todos os livros. Com a chavinha, abre a biblioteca digital. Os outros quer dizer que tem lá impresso. Então, qualquer livro de introdução à economia, fundamentos da economia, tem o nosso conteúdo, tá? Qualquer livro de economia. Então, por exemplo, estou aqui na unidade. Ah, eu estou estudando, por exemplo, ó, conceitos básicos do mercado. Vou tirar da mute aqui para um aluno, tá? Só para a gente conseguir tirar o mute. E aqui, estou lá na unidade. Aqui, unidade 1, 2, mercado. Você vai no seu livro lá de economia, o que você escolheu, que vai ter a unidade mercado também. Vai estar falando sobre oferta e demanda, vai estar falando sobre os mesmos assuntos, tá? Então, por quê? Outra coisa, às vezes eu cliquei no link, não é mais aquele link. É porque há tantas atualizações de links, atualização dos livros, que isso pode realmente acontecer. Igual aqui, ó. Clique aqui para acessar o e-book. Vamos ver se está funcionando. Eu já fiz a integração na biblioteca digital, né? Já fiz a integração, então agora eu estou pedindo para abrir o livro. A internet não está legal, né, gente? Hoje. Aí. Ou vai fazer a integração, ou vai dizer que não foi. Demora um pouquinho. Está demorando mais do que o normal. Acho que é porque a minha internet não está legal. Acho que é porque está chovendo. Pode ser por conta disso. Mas o certo é para vir, né? Ó, versão, clicou aqui, vai vir para cá abrir o livro. Se eu não achei o livro, é só eu vir lá, ó. Livro de Economia, do Marco Antônio Sandoval. Vou lá e procuro esse cara, Marco Antônio. Lá na biblioteca, consulto o acervo, Marco Antônio, pesquisa. O autor, né, pesquisou para abrir o livro. Eu acho que é a minha internet mesmo que não tá legal. Ó, tá demorando.
e abriu o livro de economia do Marcos Antônio Sadoval, qualquer um desses livros de economia fácil, economia básica, tá? E aí só clicou, vai para o livro. A internet não tá legal hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria ensinar para vocês vocês estão aqui estudando oferta e demanda. Então aqui estão vendo oferta e demanda. Vocês estão vendo que a demanda são os demandantes e a oferta são os ofertantes. Uma das coisas muito importantes quando a gente estuda oferta e demanda, a gente tem que entender que é uma expectativa. Não quer dizer que as pessoas vão comprar ou vão consumir aquela quantidade de bens que está ali na economia. Então, aqui, vou abrir uma outra tela aqui, para a gente fazer os gráficos e vocês entenderem. Peço desculpas pela minha voz rouca que está hoje. Oferta e demanda, eu quero abrir isso aqui. Então, olha aqui, vamos fazer uma curva de demanda. Lembrando que a demanda são os demandantes. É um desenho bem reto, né? Nossa Senhora. Aí, mais reto que eu consegui. Aqui é preço e aqui quantidade. Sempre, 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 tá? Preço e quantidade. Então, o que eu quero saber? Na minha curva de demanda, quando eu falo de demanda, as pessoas querem comprar, têm desejo de comprar, tá bom? Vamos pensar aqui num mercado de concorrência perfeita. Lembrando que lá na unidade 1 explicava o que era monopólio, oligopólio, e eu explico isso lá no vídeo, né? No vídeo, na aula online. Mas aqui vamos entender as curvas. Numa concorrência perfeita, vamos pensar no café da manhã, um pãozinho com café. O meu pãozinho com café, eu tenho vários preços. Em Taguatinga, eu tenho vários preços. Taguatinga DF, ou na sua localidade, eu tenho vários preços. E depende muito do local. Vamos imaginar o seguinte, que o meu pãozinho aqui, com o meu pão de queijo, eu tenho um lugar a R$2, outro lugar, o pãozinho com pão de queijo, a R$5, outro lugar, o meu pãozinho com pão de queijo, a R$7, e assim vai, né? 7, 8, 9, 10, vou pôr meu máximo aqui, R$15. O que acontece? Eu, como sou consumidor, eu sempre vou querer consumir com menor valor. Lembrando, vamos colocar o mesmo pão de queijo, sem a gente pensar em qualidade. O mesmo pão de queijo e o mesmo café. Bom, a R$2, eu vou comer 2 pães de queijo, vou comer 3. As pessoas vão lá para comer. As pessoas têm uma expectativa de comprar porque o preço está barato. Então, a R$2, eu vou ter aqui mais ou menos umas 100 pessoas querendo comer esse pão de queijo. Ó. Por quê? Porque o preço. A demanda, a gente vai pelo preço. Todo consumidor vai pelo preço. A gente não compra algo que é mais caro. A gente não compra porque está caro, porque está caro eu vou lá e compro. Não, eu compro porque está barato. Eu compro porque eu preciso comprar aquilo, por exemplo, arroz, feijão, bens de primeira necessidade, remédio. Eu compro porque eu necessito e vou sempre procurar o menor preço, certo? Aí mudamos, não temos mais essa padaria de R$2. Vamos andar um pouquinho, tem uma padaria que está lá a R$5. A R$5 eu vou ter menos pessoas querendo me comprar. Opa, está aqui. Eu vou ter agora só 50 pessoas para querer comprar. Como eu faço esse valor, professora, que você sabe que são 50 pessoas? Aqui é uma estimativa, mas como eu consigo ver os valores? Com as pessoas na rua, fazendo pesquisas. Olha, o cafezinho está R$5. Você toma café? Tomo. Está R$5. Ah, não tomo, não. Então, a gente vai fazendo essa comparação. A padaria, o mercado, ele faz essa análise de demanda para saber o preço que ele vai colocar naquele produto, tá? Então, ó, a R$5, 50 pessoas querem comer.
Ah, o pãozinho agora tá R$7. Vou comer meu pãozinho de queijo em casa. São menos pessoas, estão vendo? Ó? De 50, vamos colocar aqui 30. 30 pessoas vão querer consumir. A R$15? O quê? O pãozinho de queijo a R$15? Que isso? Pãozinho de queijo com café? Só 10 pessoas vão estar propensas a consumir. Aquelas que têm dinheiro, aquelas que estão com muita fome. Então, ó, somente 10 pessoas vão querer consumir. E assim, a minha curva da minha demanda, ela é para baixo. À medida que o preço está alto, poucas pessoas querem consumir. Ó, a R$15, 10 pessoas, a R$7, 30 pessoas, a 5, 50 pessoas e a 2, 100 pessoas. Então, à medida que o preço aumenta, a minha quantidade diminui. Porque para isso aqui, para a demanda, eu vou comprar uma caneta, gente. Eu vou comprar uma caneta, aquelas canetas, sabe? De fazer aqui os gráficos. Eu prometo que eu vou comprar. Eu sempre falo isso em todas as aulas. Sempre falo que vou comprar e não vou comprar. Tá? Eu vou comprar. Fiquem tranquilos. A minha demanda, quando o preço está alto, a quantidade demandada cai. A quantidade cai. Assim, o contrário também existe. Quando o preço está baixo, as pessoas vão comprar mais. Quantidade. Agora, vamos imaginar que você está com dinheiro no bolso. Opa! Recebeu um aumento de salário. Que delícia! Um aumento de salário. Agora eu tenho mais grana. A preço normal, os preços das coisas vão continuar normais nesse momento, tá? A preço normal, o que acontece? A preço normal e eu estou com mais dinheiro no bolso. Opa! A quantidade vai aumentar. Se eu estou com dinheiro no bolso, R$15. Bom, tinha 10 pessoas que iam consumir. Agora vão ter 12. Porque antes eu não comia pão de queijo a R$15. Mas agora eu vou comer, estou com dinheiro. Então, ó, a R$15, ó, aumentou. Tá vendo? De 10 foi para 12, 15 pessoas. A R$7 eu tinha 30 pessoas para consumir. Só que a renda aumentou. Se a minha renda aumentou, eu vou ter mais pessoas. Tem aqui umas 40 pessoas. A R$5, se eu estou com mais dinheiro, opa! Vão ter aqui 60 pessoas querendo consumir. A R$2, então, né? Eu comi um pão de queijo, agora eu vou comer 4 pão de queijo, 5 pão de queijo. Vai aumentar mais ainda. Vamos pôr aqui que vai para 150 pessoas que querem consumir. E aí eu faço minha curva de novo, né? Vou deixar ela azul, tá? É para estar reto, tá, gente? É para estar reto. A minha curva se deslocou para a direita. Para cima, para a direita, assim chamado. Quando vocês forem fazer prova de concurso, prova, até a minha própria prova, vocês vai ter lá. Quais são os fatores que deslocam a curva da demanda para a direita ou para cima? A renda. Quando eu estou com mais dinheiro no bolso, eu vou consumir mais ao mesmo preço, tá? Eu vou consumir mais. Estão vendo? E assim, a mesma situação ocorre quando eu fico com menos dinheiro. Quando eu fico com menos dinheiro, ao mesmo preço, a minha curva tende a diminuir. Ó. A diminuir. Até aí, tudo bem? Não é assim tão facinho de entender. Tem que ter uma constância. Deixa eu parar de compartilhar rapidinho. Peraí que o Luan, nosso tutor, está me perguntando alguma coisa aqui. Peraí. Eu estou no link.
Vocês conseguiram entrar pelo link, meu povo, que está lá no ambiente virtual? Deixa eu ver aqui, aula online. Abre link. Uai, deixa eu colocar aqui. Tem uma galera querendo entrar. Ah, olá, Luan, boa tarde. Pois é, eu não estou entendendo. Eu vou pegar o link aqui de novo. Deixa eu ver se consigo pegar o link. Compartilhar link. Eu já até expliquei um tantão aqui de coisa. Uai, que esquisito. Deixa eu entrar aqui. É o mesmo link eu coloquei agora para ser o mesmo link toda semana, para não ter problema. Copiar link. Para não ter problema de link. Vou mandar aqui. Mandei aqui. Aqui. Aí. Desculpa, tá, pô? Só para os outros alunos entrar. Eu não sei por que o link vocês conseguiram entrar e os outros não. Não entendi. Mas vamos lá. Aí, mais um quer entrar. Ah, obrigada, Luciede. Não entendi porque o link deu incorreto. Então, pela plataforma já apareceu, né? A aula de hoje. E você foi a primeira. Vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar de novo, tá? A tela. E aí a gente volta aqui para a nossa aula. Então, quando eu falo de demanda, cadê nosso... E vocês podem assistir quantas vezes quiser a tela. Deixa eu colocar a tela. Essa tela eu vou mandar para vocês, tá? Esse rascunhozinho aqui, essa tela. Para vocês lembrarem que o que move a curva da demanda é a renda. É a renda. Então, a renda aumentou, ao preço constante, as pessoas vão consumir mais. Eu vou consumir mais de todos os bens. Acaba, vamos colocar aquela cervejinha no final de semana, você vai consumir mais. Uma picanhazinha, você vai consumir mais. Então, alguns bens, a gasolina, por exemplo, eu estou com um dinheirinho a mais, eu vou de carro, ou eu vou usar Uber para ir para o trabalho. Então, na lei da oferta e da demanda, na demanda, quando a gente está com mais renda, até põe verde, quando a gente está com mais renda, com mais dinheiro, a gente tende a consumir mais. Então, a renda desloca a curva para direita ou esquerda, depende, né? Se está aumentando, se aumentou a minha renda, desloca a curva para cima. Diminuiu minha renda, desloca a curva para baixo, tá? Quando eu estou lá, esse estudo é meramente quando a gente é um empresário, quando a gente vai fazer cursos com o empresário, quando a gente vai olhar o mercado daquele consumo, a gente vai olhar, poxa, as pessoas estão com mais dinheiro, menos dinheiro, eu vou diminuir o preço, vou aumentar o preço, o que eu vou fazer? É muito importante a gente ter esse pensamento de oferta e demanda, tá? Ok, Carlos, obrigada. Eu pedi agora para o Luan para ele trocar o link. E agora eu coloquei sempre o mesmo link agora para todos os depois de sexta-feira, eu alterei para todos os links serem sempre os mesmos. Agora vamos falar da oferta.
Vou fazer a gente está falando de cafezinho, né? O cafezinho, o pão de queijo. E agora vamos fazer o gráfico da oferta. Opa, super torto. É para ser reto. Aí. A mesma situação. Preço de um lado, quantidade do outro. Só que agora é oferta. Tá? Oferta. O lado da oferta são os lados dos compradores. É o lado dos vendedores. É o lado do empresário. Quando você vai falar da oferta, você lembra o que você faria se você fosse um empresário, tá? O que eu faria se eu fosse um empresário a determinado preço, a determinada demanda, tá? Então, aqui na oferta, que nós vamos ver, vamos continuar com o nosso cafezinho com pão de queijo, tá? Então, o meu cafezinho com pão de queijo, a gente tem os mesmos preços que tem aqui, ó. Vou colocar os mesmos preços. 2, 5, 7, 15. Então, vamos pôr aqui o mesmo preço. E a gente colocou lá. 2, 5, 7 e 15. Então, eu sou uma padaria e vou começar a vender cafezinho com pão de queijo. Bom, se o meu custo, vamos imaginar que o custo do pão de queijo esteja 75 centavos. É o meu custo. Ah, não. A R$2, eu ainda tenho gás, eu ainda tenho luz, o meu trabalho, não vou querer vender muito, não. Esse preço está muito baixo. A R$2, eu vou colocar lá na gôndola de pão de queijo somente 5 pães de queijo. Não, está muito pouco. O custo que eu vou ter para vender esse pão de queijo, eu vou vender outra coisa. Vou vender um cachorro-quente, vou vender um cuscuz aqui nessa padaria, porque pão de queijo está muito baixo. A R$2 eu vou querer vender muito pouco, porque eu não vou ter lucro. Meu lucro é muito baixo. Ah, não. A R$5 melhorou. O pão de queijo agora está a R$5. Ah, eu vou colocar uns 15 pães de queijo aqui para vender, para ver se vende. É a minha expectativa que eu vá vender. Não quer dizer que vou vender, mas a minha expectativa é essa. Eu vou colocar aqui em cima 15 pães de queijo, vou assar eles e deixar eles só aqui. Porque agora eu quero assar aqui. A R$7, que é isso? Eu gasto 75 centavos. A R$7 eu vou fazer 30 pão de queijo. E vou deixar aqui para vender. Ficou torto. A R$30, ou a R$7, 30 pão de queijo aqui eu vou tentar vender. A R$15, opa! A R$15 eu vou querer vender muito pão de queijo. Isso é reto, tá, gente? Isso é um gráfico, isso é para ser reto. 30 pão de queijo eu vou vender 50 pão. A R$15 eu vou vender 50 pão de queijo. E nisso a gente faz a nossa curva de oferta. Ó, ligando os pontos. A curva de oferta me diz o seguinte: quanto maior o preço, maior será a quantidade oferecida. Quanto maior o preço, maior será a quantidade oferecida. Lembra que nós fizemos ali? Vou fazer aqui também. Quanto maior o preço, maior será a quantidade oferecida. A mesma coisa ao contrário, né? Quanto menor o preço, menor eu vou querer vender. Eu vou ter lucro, por que eu vou vender nesse valor? Estão vendo, né? Não vou ter lucro. Ah, vou vender nada. A R$2, vou pôr bem pouquinho pão de queijo. Vou colocar em outras coisas para ver esse ponto. Porque na oferta eu sou o comprador, tá? Bom, também tem algumas coisas que fazem a curva ir tanto para cima quanto para baixo. O que acontece? Tecnologia é uma dessas coisas. Antes, por exemplo, no exemplo do cafezinho do pão de queijo, vamos imaginar que agora o meu forno, ele otimizou, é um forno elétrico que antes ele fazia só 10 pão de queijo, agora ele consegue fazer 21 minutos. Eu vou ter menos gastos com energia para assar o pão de queijo. Isso faz com que agora, não é que eu barateie o produto, mas eu consiga queira produzir a um preço mais baixo.
Então, poxa, antes aqui... Tem mais gente para entrar aqui, peraí. Obrigada, Marcelo. Marcelo arrumou o link pra gente. Obrigada. Deixa eu curtir aqui a mensagem. Então, aqui na oferta, a R$2, eu não queria consumir só 5 pães de queijo. Mas agora eu tenho uma tecnologia avançada, o preço do queijo deu uma melhorada. Então, o que faz a curva de oferta ter o deslocamento? O valor do insumo, que diminuiu, preço do trigo não, né? Porque pão de queijo é polvilho. Preço do polvilho, o preço, a tecnologia, a luz diminuiu. Então, algo que eu tinha muito custo diminuiu. E agora eu vou querer vender mais. Ah, preço de R$2, eu vou querer colocar de... Eu vou querer vender agora. Vender mais um pouco do que eu venderia. A R$2, eu vou vender aqui. A R$2, no preço 1, eu vendia 2, mas não, agora eu quero vender 10 pães de queijo. E assim, aumento de todo mundo. A R$5 eu vou querer vender 25 pães de queijo. Aumenta todo mundo. A R$7 eu vou querer vender mais, porque tá ficando mais barato para eu vender. Tá ficando mais barato, eu vou querer colocar mais pão de queijo para vender. 40 pão de queijo. E a R$15 eu vou querer vender 100 pão de queijo. E, ó, deslocou a minha curva para baixo, tá vendo? Para a direita, tá vendo? Deslocou a minha curva para a direita. Estão vendo? Deslocou a minha curva. A mesma situação aqui também. Quando o preço do insumo ele fica muito caro, quando a gente está com problema, por exemplo, quando o trigo está caro, o pãozinho da padaria fica mais caro, a conta de energia fica alta, também fica mais caro. E não é que fica mais caro que o vendedor, ele lá está feliz, porque ele também está tendo um custo muito alto. Ele também está tendo um custo muito alto de fazer compras. E aí a curva tende a se deslocar. Então, o que faz a curva da oferta se deslocar? A curva da oferta se desloca por conta de tecnologia, preço dos insumos, né? Isso faz com que ela se desloque para a direita ou para a esquerda. Esquerda. E nas duas aqui, tanto na oferta quanto na demanda, o preço faz a curva se deslocar dentro da curva. Quando a gente fala aqui que o preço aumentou, diminuiu, a gente não está criando outra curva, e sim deslocando. A R$2 é tal preço, a 5 é tal preço. A gente não está aumentando a quantidade. A gente está só na mesma curva, tá? E aqui o preço faz as curvas tanto de oferta e demanda se deslocarem ao longo da curva. Deslocarem ao longo da curva. Curva. Jesus. Pronto. Oferta e demanda. Por exemplo, aqui. Lá teve agora uma matéria, há um tempo atrás, falando lá daquele desastre que a gente teve lá em São Paulo. Né? E a gente tem algumas calamidades que acontecem. E lá em São Paulo, acho que no São Sebastião, o nome, a água estava sendo vendida a R$90. É triste a água estar sendo vendida a R$90? Sim, porque lá, com o desastre, né, não estava chegando a água potável até as pessoas. O problema é que a água estava a R$90, tinha poucas pessoas querendo consumir. Claro, vai comprar um galão da água a R$90, mas qual foi o custo que aquele vendedor também comprou? Se aquele custo foi alto, ele estava vendendo a R$90 pelo preço que ele trouxe. Claro que a gente tem momentos
que o preço vai lá em cima das coisas, porque a lei da oferta e da procura, está todo mundo procurando e está todo mundo querendo comprar, e é claro, eu como consumidor, eu como produtora, eu vou querer que um preço mais alto e como consumidora, o preço menor. Nesse momento, eu tenho que ter um preço de equilíbrio. Eu tenho que equilibrar o mercado. O mercado se autorregula. Ele se autorregula a ponto de, a preços muito altos, os consumidores não consomem. Igual aqui nesse exemplo que a gente está falando, R$15 um pãozinho de queijo com café. Que nada, não vou consumir mesmo. Isso lá para o aeroporto, ok, é um preço alto, porque tem outras variáveis. Tem as variáveis de você tá lá sem fazer nada, à espera do seu avião, você vai consumir. Então, quem não tem dinheiro não consome, mas quem quer consumir vai pagar os R$15. Então, temos outras variáveis. Mas num modelo normal de mercado, a preço muito alto, eu não vou nem conseguir vender e nem conseguir comprar. Por isso que temos o preço de equilíbrio. Aqui é a curva da demanda, desde demanda. Aqui é a minha curva, vou colocar em outra curva. A minha curva. Gente, esse barulho no fundo é a menina que está aqui em casa me ajudando hoje fazendo faxina, tá? E aqui da oferta. Hoje, peraí. Oferta. Aí. A minha curva da demanda e minha curva da oferta. Aqui vai existir um mercado de equilíbrio. Preço de equilíbrio. No nosso caso aqui, no nosso exemplo que a gente deu aqui, o preço de equilíbrio poderia ser R$5, que é o encontro das duas curvas. É o ótimo para eu que estou vendendo e o ótimo para você que está demandando. Então, é onde as duas curvas se encontram e a R$5, que vai ser o cafezinho, 30, vamos colocar 40 pessoas vão querer consumir. Vai ser bom para mim como ofertante, não vou ter grandes gastos com os custos, não vou ter grandes gastos não vou ter prejuízo se eu vender menor, ou se eu vender maior, eu vou ter lucro, claro, mas se eu colocar menor, não vou ter prejuízo. E para a demanda, eu vou consumir numa boa, eu vou consumir tranquilamente esse produto. Então, o mercado de equilíbrio é quando as duas curvas se encontram. É quando as duas curvas se encontram. A de oferta e demanda. E assim eu vou ter o preço ótimo, né? Por que preço ótimo? O preço que o mercado aceitou e todo mundo está comprando, todo mundo está consumindo e eu não estou tendo nenhum desperdício como oferta, eu não estou tendo nenhum desperdício. Até aí, tudo bem? Isso mesmo, Carlos, foi até você que fez essa pergunta e me trouxe a aula de hoje. Quando se desloca ao longo da curva, ela não se mexe. É só ao longo aqui. Tá? Ela não se mexe. Agora, se aumenta o preço, provavelmente a demanda pela compra diminui. Os estoques do fornecedor não se alteram. Então, qual seria o movimento da curva? Por exemplo, se o preço aumenta aqui, agora nesse mercado aqui, o meu preço aumentou, a minha demanda vai diminuir. O preço foi para R$7. A demanda vai super diminuir, tá vendo aqui, ó? 30, vou colocar 20 pessoas apenas. 20 pessoas vão querer consumir. Entretanto, lá na oferta, eu vou ter 60 pessoas querendo produzir. Só que se ele produzir, vai estragar, principalmente se for perecível. Por quê? Porque a R$7 só tem 20 pessoas. Por isso que eu tenho que fazer esse meu controle do meu estoque, eu tenho que fazer um controle, tá? Porque quando a gente une as duas curvas, eu consigo ver claramente que a R$7 eu vou ter 20 pessoas querendo consumir, eu vou ter 60 pessoas querendo ofertar, só que aqui eu vou ter um excedente muito grande de produção. Você vai produzir e não vai vender. Então, vai estragar se for perecível? Vai. Senão, você vai ter que abaixar o preço
que aí chega no nosso preço de equilíbrio, para que aquilo que você vendeu consiga sair. A feira, né? A xepa, a gente vai pensar numa feira, é a famosa xepa. Quando você vai no começo da feira, tá tudo novinho, a preço lá em cima e algumas pessoas comprando ainda. Quando vai chegando para o final, os bens são tão perecíveis ali, né? As verduras e as frutas são tão perecíveis que se eu não abaixar o preço, eu vou ter um excesso de oferta aqui muito grande. E o que vai acontecer? Vai apertar. Se for outro tipo de bem, por exemplo, a gasolina, que está a preço altíssimo e as pessoas não estão consumindo mais, ao longo do tempo, o preço vai se autoajustar ou, né, o governo vai vir e tem que intervir para abaixar esse preço para que as pessoas consumam, principalmente por conta desse excedente do meu produtor aqui. Porque se for, por exemplo, feijão, arroz, são bem perecíveis. Isso em sacas e sacas, o que vai acontecer? Vai estragar. Tá? E aí, por isso, Carlos, que temos os preços ótimos. Os preços, máximos e mínimos, para justamente a gente equilibrar o mercado. Não. Quando eu mudo o preço, ali também se desloca na curva. Neste caso aqui, o que faz a curva de demanda, o que faz a curva de demanda se deslocar é a renda. É quando a mesmo preço, eu vou consumir mais. Ó, a preço de R$2, eu consumia 100 pão de queijo. Agora, a R$2, eu vou consumir 150. Eu vou querer consumir muito mais ao mesmo preço. Por quê? Porque eu estou com mais dinheiro no bolso. O fator renda faz a curva se deslocar para cima ou para baixo também, quando diminui a renda. Quando a taxa de juros está muito alta. Sim? Acho que abriu sem querer. Aí. Então, é isso que acontece. Toda vez que vocês forem pensar em um bem, no que aconteceu, se vai aumentar, se vai diminuir, qual a oferta e qual a demanda, façam um gráficozinho simples, de preço de um lado, quantidade embaixo, e o que aconteceria? Lembrando que a curva da demanda ela é sempre, né, para baixo, deslocada para baixo. Por quê? Porque a preço alto cai, né? Ó, a preço alto cai a minha demanda, e a minha curva de oferta ela é para cima. Porque a preço alto eu vou querer vender mais. Vou querer vender e vender muito. Vou querer vender muito. Tá? Esses são... E depois o próprio mercado se autorregula. Pode acontecer, isso já passando um pouquinho do que eu queria falar hoje, pode acontecer de ter uma taxação do governo em preço máximo e preço mínimo. Igual o Carlos falou, pode acontecer o seguinte: a gasolina está ficando tão cara, que eu vou ter que taxar um preço máximo aqui. Preço máximo vai ser, vamos supor, R$8. Porque as pessoas estão consumindo ou não tem no mercado e o preço vai ficando alto, né? Então, acontece com, igual eu já falei, no modelo agrícola, gente, é o que mais acontece. Com sacas de arroz, sacas de feijão, tomate, aconteceu um desastre na lavoura, e aí destruiu muito. O que acontece? A saca fica caríssima, então ele vai lá e taxa um preço máximo. Não pode vender mais do que R$8, porque senão os consumidores não vão consumir. Então o governo vem e fala, opa, vamos fazer um teto aí, um teto máximo. Não podemos. O mercado se autorregula novamente para vir para R$5 ao longo do tempo, não muito rápido. Lembra do arroz que estava R$30 na época da pandemia, R$40 um saco de arroz? Se não se coloca um teto máximo, eu como oferta, eu vou querer sempre o maior preço.
Assim como acontece também com preços mínimos. Mínimos. Não posso vender menos que R$2. E aqui o preço mínimo é para proteger eu que sou o fornecedor, que sou o ofertante. Porque se diminuir de R$2, se eu vender por qualquer valor, eu não vou conseguir cobrir os meus custos. Então, os preços mínimos também existem para, é R$2. Se eu baixar disso aqui, aí vamos colocar o seguinte, eu como pequeno produtor de tomate, tá? R$2 o quilo do tomate. O cara aqui do lado, que consegue ter milhões e milhões de hectares de plantação de tomate, fala, eu vou colocar R$1, para não perder o que está aqui. Aí eu também vou ter que colocar R$1, só que não vai cobrir nenhum meu custo que eu tive. Então, por isso que deve-se taxar preços máximos e mínimos. O governo vem e faz essa intervenção. Então, acho que é no capítulo de intervenção do governo, são taxados preços máximos e preços mínimos. Nossa, tá difícil aqui. Mínimo. O preço máximo é para proteger o consumidor, senão a gente não vai conseguir consumir. O feijão, como tá caríssimo o feijão, se deixar, ele vai chegar a R$15, R$20 um saquinho de feijão. Então, tem que se ter um teto para que isso não vá longe. Vou espirrar. Só um minutinho que eu vou espirrar. Rinite alérgica, né, meu povo? E preços mínimos, eu protejo o produtor, para não vender menos que o custo que ele teve. E proteger o consumidor para não ficar tão alto o preço a ponto de ninguém consumir. Esses são os momentos que nós temos a intervenção. Ela deve existir? Isso vai de cada pensador, vai de cada economicamente pensar. Existem momentos que o governo tem que intervir? Eu acredito que sim. Não toda hora, mas sim. Porque principalmente na hora de preços máximos e mínimos. Por quê? Porque a lei da oferta, aquela a gente chama, né? Lei da oferta e da procura. A Coca-Cola no deserto. Já que ninguém está vendendo, então eu vou colocar o preço máximo e aí ninguém vai conseguir consumir. Porque nem todo mundo vai ter a renda suficiente para consumir. Certo? Então, eu vou deixar esse quadro aqui. Deixa eu compartilhar. Olá, Edinaldo, seja bem-vindo. Mais um. Pegando o preço do pão, isso mesmo. Provavelmente eu vou comprar menos. Você vai comprar menos aqui, ó. Vou fazer a curva de novo aqui para você do pão. Deixa eu abrir. Vou te dar seu exemplo do pão. Vou compartilhar aqui. Tem mais gente querendo entrar. Ó, do preço do pão. Vou fazer aqui. O preço do pão, vamos colocar que está R$2 o quilo do pão. Eu estou consumindo a R$2. Eu consumo 4 pãezinhos lá em casa. Se o preço do pão está aumentando, foi para R$3 o quilo, eu vou consumir agora só 3 pãozinhos lá em casa. Se o preço do pão for para R$5, eu vou consumir agora só 2. Só um para mim e para o meu esposo. E olhe lá se eu não for colocar só para mim e para ele. Ó a curva. O preço, ele se deslocou a quantidade se deslocou ao longo da curva.
Ó, a R$4 foi o momento 1, a R$3 foi esse momento, a R$5 foi outro. Agora, a preço, o preço não muda. O preço não muda, tá? O preço não mudou. E agora, eu vou consumir a R$2, eu vou consumir 6 pães de queijo, 6 pãezinhos. A R$2, eu vou consumir 6 pãozinhos. O que faz eu consumir mais, já que o preço não mudou? A minha renda. Isso vai fazer eu consumir mais. Por isso que ela desloca a curva. Ó, uma nova curva surgindo aqui. Quando o preço não se altera. Então, aqui, ó, o preço continuou 2, 3 e 5. Tem uma padaria aqui que vende do lado de casa a R$2, tem uma mais à frente que vende a 3, tem uma que vai a 5. Ó, o preço se desloca e vai fazendo a curva se deslocar ao longo da curva. Ao longo da curva. Agora, preços constantes, eu vou e aumento minha quantidade. Bom, vou passar naquela padaria lá que é a R$2. Se eu tô com mais dinheiro no bolso, eu vou consumir 6 pãezinhos agora, eu vou levar lá para casa 6. Agora eu tô com mais dinheiro no bolso, a R$3, opa, vou levar 4 pãozinhos. E aqui, ó, vai criando uma nova curva. Por isso que a renda é o que faz deslocar. Por isso que a renda faz deslocar. Assim como a renda diminui também a R$2. Opa, a R$2 eu vou comer agora. Diminuiu, eu comia 4. Agora eu comia 6 quando eu estava com dinheiro. No momento normal eu comia 4. Agora, esse mês que eu estou sem dinheiro, menino, a R$2 eu vou comer. Vou levar lá para casa 3 pãozinhos novamente. E olha lá. A R$5 eu não vou levar nada. Não vou comer pão. Então, é isso que. Aí eu desloco a curva de novo para cá. Quando a renda diminui, eu desloco para a esquerda. Quando eu falo de demanda, a renda é o que faz deslocar. E preço é ao longo da curva. Ao longo da curva. Pegou? Obrigada! Luciane, minha QME teria sido melhor. Ainda bem que tem mais oportunidade, hein, de fazer mais. Ainda bem que tem oportunidade de fazer mais. Essa aula vai estar gravada. Você pode assistir ela quantas vezes. Eu vou jogar ela no YouTube também, então você pode ir pausando ali devagarzinho. A gente volta quarta-feira, 4h30, 3h30, né? Eu marquei sempre 3h30. É quarta, né, gente? Deixa eu ver aqui.